Vamos lá que hoje a gente tem que estar falando do Vasco da Gama, beleza? Meu time de coração, só que eu já tô ficando meio angustiado para esse início do Brasileirão. A gente tem para falar aí sobre o Kaique, sobre o Martinez, sobre o Marlon Freitas e também a gente pode estar falando sobre algumas coisas que aconteceram aí durante a semana e antes mesmo do início do Brasileirão, que eu já tô angustiado. Para início de conversa, a gente tem que estar falando sobre contratações. Irmão, a gente está precisando de contratar gente para o meio de campo. Se a gente sofreu no Campeonato Carioca, imagine que a gente vai estar sofrendo no Brasileirão. E de início de conversa, sim, acredito eu que o nosso time esteja muito pior em questão do início do ano passado. Mas comparar elenco com o que a gente tem de técnico hoje em dia, cara, pô, eu acho que a gente está melhor nessa questão e não vamos sofrer tanto quanto sofremos no ano passado. Mas no início do ano passado a gente começou muito bem, né? Acho que foram as 3 primeiras partidas muito boas do Vasco e depois foi só ladeira abaixo. Eu acho que a maior angústia é iniciar um campeonato bem, sabe? Sem perder logo no primeiro jogo, que eu acho que vai ser muito importante. Só que a mão de obra do Ramon Dias não tá nada boa, ainda mais com a lesão do Paê, que, irmão, com certeza isso o Vasco perde no elenco principal. Já perdeu o Paulinho, perdeu o Jair. E agora Paê durante uns 30 dias aí. E é simplesmente inacreditável. Talvez o Paê volte de alguma forma mais rápido. Talvez, mas não vamos esperar por isso. Então o Vasco precisa estar contratando nessa janela nacional. Irmão, e teve essas 3 questões, né? O Marlon Freitas, o Kaique e o Martinez. Com certeza a maioria estava querendo o Marlon Freitas junto com o Martinez, né? Eu acho que era a dupla dinâmica ali para os torcedores vascaínos como eu ficarem muito animados, né? Já para esse início e mais tranquilo, digamos assim. Porque a gente sabe que esses dois jogadores poderiam estar resolvendo essa questão. Mas partindo primeiramente em falar do Marlon Freitas, a gente tem que estar falando que, irmão, a gente está falando de um titular do Botafogo que está na Libertadores, que tem o John Textor e que praticamente não tem limite de investimento. O cara faz o que faz ali e não tem nada com nada. E cara, obviamente o John Textor não ia deixar o Marlon Freitas sair assim para um rival do Rio de Janeiro, ainda mais sendo do Rio de Janeiro e sendo o Vasco aí, ok? Eu acho isso muito difícil de estar acontecendo entre os clubes, só em coisas realmente drásticas, como foi o Cano, questão de salário saindo do Vasco pro Fluminense, e de outro recentemente eu nem lembro de ter acontecido. Então com certeza todo mundo queria muito o Marlon, acho eu, mas a gente sabia que seria quase que impossível dele estar vindo por toda a questão que está tendo no Botafogo e no caso do John Textor gostar muito desse box to box. Então com certeza seria uma negociação quase que impossível, digamos assim. E tendo Libertadores, John Textor deve aumentar o salário e todas essas questões, né? E 15 milhões não é nada pro John Textor, né? Falando hoje em dia. E claro, o Ramon Dias gostaria de muito de ter esse jogador. Se o Ramon Dias quer, eu gostaria de tê-lo também. Só que o nosso maior medo era a questão do Vasco querer tanto Marlon Freitas e esquecer de outras negociações. E com certeza, galera, a gente está falando aqui de uma forma que a gente não está no meio dessas negociações. A gente não tem a forma verdadeira de como essas negociações estavam funcionando, sabe? A gente meio que fala um pouco sem saber. Então é muito difícil, querendo ou não, dar uma opinião e uma visão sobre isso, então a gente fala com meio que uma visão de torcedor, entende? A gente vê muito que o Vasco focou muito no Marlon Freitas e isso foi um lado negativo, porque a gente sabia que seria algo muito difícil de concretizar. E aí que entra o Kaique, por mais que os técnicos ali, eles não acham que fazem a mesma função, a gente meio que achava que fazia a mesma função, sabe? Então o Kaique, ele deve estar vindo pro Vasco, né? O Vasco acho que fez já uma proposta pro Kaique, deve estar quase tudo certo para ele estar vindo, e meio que é para esse lugar do Marlon Freitas, entende? Meio que ele vai estar andando ali no meio de campo e vai estar defendendo um pouco mais, já que a gente tá, cara, literalmente com tudo aberto ali no meio de campo, que tava horrível de estar se vendo esse meio de campo. E querendo ou não, vamos ver se o Kaique vai estar aguentando o peso da camisa, se ele vai ficar nervoso, como que ele vai estar lidando. Não vai ter muita sinergia ainda, né? Participou dentro dos treinos ainda para se ligar. Então eu acho que isso aí pode ser um grande problema para esse início de brasileiro, né? Acredito que talvez nem inicie com o Kaique caso ele venha mesmo. Mas ok, não era um jogador que os torcedores esperavam, né? Esperavam alguém com mais nome, com mais firmeza, digamos assim. Mas pô,
se ele vier mesmo, toda a sorte pra ele, que ele seja o cãozinho de guarda ali e que ele consiga jogar muito, muito, muito mesmo, que apresente o melhor futebol dele em todos os anos. E bom, com essa questão ali do Marlon Freitas, do Kaique, eu acho que o que a torcida realmente mais queria é a questão do Martinez, né? Pô, pelo que a gente vê nas estatísticas, com certeza o Martinez ele faria muito ali aquela, digamos, uma função ali do Paulinho, quase. Pô, o Martinez meio que anda tudo no meio de campo, cara. Ele anda muito, ele desarma, ele faz tudo ali. E também seria uma contratação que deixaria a torcida do Vasco muito feliz. Eu acho que isso seria o principal, digamos assim, já que já saiu na mídia aí e foi aprovado, acho que pela 77, a contratação do Martinez, sabe? Então, irmão, isso foi muito importante. Eu acho que deixaria a torcida muito mais calma, muito mais aliviada fazendo essa contratação. Seria um saldo positivo para ter menos raiva, menos críticas, sabe? Saindo. Então, acho que seria uma contratação muito boa para o campo e seria uma contratação muito boa para o externo também. Só que pelo que a gente viu, o Vasco não focou nesse jogador, né? Ele meio que fez uma proposta igual do Fortaleza que já tinha sido recusada. E talvez isso não faria o menor sentido. Só que dentro disso tudo, a gente realmente não tem tudo o que acontece nas negociações, tá, galera? Então é tudo meio que especulado. E, né, deixa uns 60-40 aí nessa questão. E, pô, a torcida do Vasco queria muito o Martinez pelas estatísticas, pelo que viu ele jogando no América Mineiro. E, irmão, já que era quase impossível fazer essa investida no Marlon com 15 milhões, eu acho que com certeza com uns 10 milhões ali a gente conseguiria a contratação do Martinez. Tudo bem que tem toda a questão, acho que também da idade, talvez né, investir nele, pá, mas sei lá, irmão, pô, seria um jogador muito bom que a torcida ia gostar bastante, que a gente ia gostar bastante e que sabia que ia chegar e dar uma resolvida nessa questão. Só que infelizmente não foi nada do que a gente pensava, né? Pelo que tá saindo aí na mídia, o Vasco não tá fazendo essa contratação, o Fortaleza tá bem na frente e o Fortaleza também tá precisando contratar. Então com certeza ele vai estar investindo um dinheiro, né? Só que é tudo aquilo, né? O Vasco tem mais mídia, irmão, tem mais dinheiro. Pô, se o Vasco perder a contratação do Marlon Freitas, quebra esse laço, irmão. Vai lá e investe nesse cara. Pô, a torcida acho que vai ficar muito feliz por estar ganhando uma contratação, entende? Porque pelo que a gente viu aí, o Vasco perdeu a contratação com o São Paulo, que já deixou a torcida um pouco irritada, né? Mas tem toda a questão da Libertadores também. Agora eu também não lembro se já perdeu alguma outra contratação para uma outra equipe. Agora deu branco. Mas enfim, né? Cara, eu acho que o Vasco precisa fazer 2 contratações, pelo menos, para o meio de campo, tá? Só uma, não acredito que vai estar resolvendo. E eu acho que seria muito importante para a torcida, sabe? E a contratação que vier tem que ser um nome que a gente tenha certeza que vai estar jogando e que tem uns dados muito bons também. Seria uma questão interessante para a torcida já dar aquela acalmada, né? Como foi os dados do Verratti, digamos assim, né? Os caras era muito bom, então a torcida não pegou pesado na questão externa, né? E é o que o Martinez é. Então, cara, eu acho que a torcida também tem um pouco, assim, daquele preconceito do cara vindo Juventude. Acredito que se viesse de um time que tá na Série A há mais tempo, a torcida ficaria mais calma. Mas também, né, se o cara tivesse na reserva, a torcida ia ficar irritada. Mas enfim, a torcida quer pelo menos 2 contratações. Vai vindo o Kaique. Acredito que, mano, ou era Kaique ou era Marlon. Eu não via as 2 contratações ali sendo feitas juntas e muito menos do Marlon, né? Então o Martinez era muito importante, é muito importante que o Vasco pudesse estar trazendo ele, mas pelo visto acho que já está tudo indo com o Fortaleza, né? O Vasco vai precisar estar indo em busca de outro e a gente não sabe como que está indo nas negociações, já que não tem um dirigente de futebol, né? Quem está tomando conta disso é o empresário do Emiliano e do Ramon, junto com o CEO e com até o próprio técnico mesmo. E cara, espero que venham 2 contratações. Eu acho que uma contratação assim não digamos assim de peso, mas de titular é importante até pro elenco estar ganhando confiança, né? Eu acho que é um baque muito grande perder Jair, muito baque muito perder Paulinho, que fez gol ali, né? Muito importante no último jogo. E claro, o baque aí de perder o Paê, assim, né? Por uma lesão pequena, mas, pô, a torcida sente, os jogadores sentem, a comissão técnica sente, trazer alguém ali pra dar aquela resolvida realmente seria importante. Bom, e o Vasco apresentou também, eu acho que a questão de psicólogos, né? Cara, eu acho que isso com certeza é muito importante, todo mundo deveria ir ao psicólogo, e principalmente os torcedores vascaínos, porque a gente sofre bastante. E cara, a gente sofre bastante, os jogadores também sofrem, depois desses baques aí da pré-temporada, eu acho que é muito importante ter essa questão para os jogadores abrirem suas mentes também e que veem que realmente isso é importante.
Isso muda pensamentos, isso muda atitudes dentro do campo. Então acho que é muito positivo pro Vasco tá abrindo as portas para essa questão, né? E então eu espero que dê muito certo, espero que os jogadores entrem nesse bote e que confiem no trabalho dos psicólogos. Acho que isso vai ser muito importante para todo mundo de verdade. E, cara, a gente tá aí, não tá muito animado pro início desse Brasileirão, pra falar a verdade. Eu tô até com medo de tudo que vem acontecendo. E que realmente o Vasco tá com o pior elenco do ano passado. O que ressalva é a questão tática do Ramon Dias. Só que a gente sabe, pô, a tática não vai ser tão boa quanto a mão de obra que ele tem, quanto os jogadores que ele tem, sabe? E, cara, isso é um grande problema pro elenco, pro Ramon. E que nunca vai ter aquele 100% de certeza que pode estar dando certo, entende? É meio que uns 70%, 60%, porque eles precisam de jogadores melhores para realmente tudo estar funcionando de uma maneira forte. E cara, a gente tem aí todos os times com questões de melhoramento, o Vasco perdendo e, pô, aporte só no meio do ano. E vamos ver quem o Vasco vai estar trazendo no meio do ano, né? Eu acho que isso aí vai ser uma janela muito importante. E que, cara, o Vasco tá realmente lascado em questões de elenco. E também, galera, poxa, eu espero logo que anunciem, né, a questão do patrocinado Master. Eu acho que isso também tá incomodando muita torcida. Cara, muita coisa pra gente se incomodar, sempre dando ruim, sempre alguma coisa acontecendo. Isso é muito ruim, então a gente precisa de coisas pra se acalmar. Dinheiro entrando, eu acho que é muito importante, né? Vamos ver aí como vai ser esse patrocinador do Master. Dizem que tá guardado as 7 chaves, que tá basicamente tudo fechado. Vamos ver aí. Eu acho que vão deixar pra perto do Brasileirão mesmo, pra estar anunciando. Acredito eu que o Vasco não pode estar iniciando o Brasileirão, né? Sem um patrocinador Master ali logo no primeiro jogo. Acredito que isso perca dinheiro também. Mas enfim, né? Acho que é importante anunciar um patrocinador Master ali, até maior quanto o do Fluminense. Eu acho que vai deixar a torcida mais feliz, sabe? Ter o segundo maior patrocinador Master no Rio de Janeiro, acho que se importa. Ser o top 5, né? Eu acho que entre todos do Brasileirão. Acho que é importante para a torcida dar aquela acalmada também. Pra gente ficar feliz, querendo ou não, com metas a serem batidas, também é importante. Então, cara, tô esperando que tudo ocorra muito bem. Vamos lá, né? Vamos confiar no Ramon para esse início de Brasileirão. E, cara, contratação. Simbora. Precisamos aí de pelo menos 2 nomes antes do início do Brasileirão. Não tem jeito.